Como identificar lobos e hereges. Segunda parte. Atos capítulo 20. Comentário de Emaro Persona. Uma das características dos últimos dias, a gente encontra lá em 2 Timóteo capítulo 3, para saber identificar esses homens, que entrariam uns para destruir o rebanho, outros para buscar discípulos, serem seguidos por discípulos. As segundas cartas, elas sempre nos falam da ruína que estava acontecendo na cristandade. 2 Coríntios, 2 Pedro, 2 Timóteo. E aqui em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai falar no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, etc. Esses homens, eles teriam essas características. Aqui não está falando de pagãos. E o capítulo 3, embora a Bíblia seja dividida em capítulos e versículos que não existiam no original, o capítulo 3 nada mais é do que a continuação do capítulo 2, onde ele falou da grande casa onde tem de tudo. E esses vasos diversificados da grande casa, ele vai descrever agora nesse capítulo 3 aqui de Timóteo, de 2 Timóteo, quando ele vai falar desses homens, que eles são amantes de si mesmos, eles são avarentos. O que eles são avarentos? Eles são homens amantes do dinheiro, amantes da riqueza. E basta ligar a TV para a gente encontrar alguns desses homens em programas de TV falando de riquezas, oferecendo riquezas. E em algumas passagens também diz que eles farão comércio de vós. E alguns acharão que a piedade seja fonte de lucro. É uma outra passagem que fala também disso. Então, uma característica desses homens seria o desejo de poder, primeiramente, e de dinheiro, e de recursos para si próprios. Muito pedido de dinheiro. Mas eles têm outra característica, que é o versículo 5. Tendo aparência de piedade. Então existe toda uma fachada piedosa, existe uma linguagem com um tom espiritual, uma coisa que parece assim muito elevado, muito diferente do homem comum. Não falam como pessoas comuns, falam com aquela língua, com aquele jeito, como se fosse um silvo de serpente no Éden, né? Porque na realidade eles têm que apresentar uma aparência de piedade. E aí, outra característica que é importante, principalmente nesses nossos últimos dias, é o versículo 8 de 2 Timóteo 3. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Como que eles resistiam à verdade? Será que eles ficavam, Janes e Jambres, que eram os magos de Faraó, será que eles atiravam pedra em Moisés? Será que eles amarravam Moisés numa cadeira para Moisés não poder fazer nada? Não. Como é que eles resistiam à verdade? Imitando a verdade. Imitando a verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das maneiras que os alemães fizeram para tentar corromper os aliados, principalmente a Inglaterra, não é? Eles imprimiram montes de notas de dinheiro inglês, eu acho que era libra esterlina na época, imprimiram um volume enorme de notas e soltavam de avião em cima das cidades inglesas. O que acontecia com isso? Inflação. Você despeja de avião notas, dinheiro na cidade, de repente todo mundo tem dinheiro. E você descontrola toda a economia do país. Você pode quebrar a economia de um país despejando dinheiro num país, dinheiro falso. E quando esses homens, Janes e Jambres, despejaram milagres falsos, eles estavam assim resistindo a Moisés, que fazia os sinais verdadeiros. Moisés executava um sinal, vinham esses magos e imitavam o sinal. Moisés executava outro sinal, vinham os magos e imitavam. O único sinal que eles não conseguiram imitar foi o sinal do piolho saindo do pó. O pó se transformando em piolho, porque aí implicava criar vida, que é uma coisa que só Deus consegue fazer. Satanás não consegue criar vida. E os magos não conseguiram fazer isso. E o pior de tudo é que
quando eles faziam, e pouca gente percebe isso, os egípcios talvez não atentaram, né, para isso, quando eles faziam uma imitação de um sinal que Moisés fazia com o poder de Deus, eles nada mais faziam do que aumentar o sofrimento do povo. Porque se as rãs viessem invadir as casas, porque Moisés fez um sinal que as rãs começaram a invadir as casas, de repente os magos iam lá, o que eles faziam? Faziam desaparecer as rãs? Não, faziam mais rãs para invadir as casas. Então eles só prejudicavam mais o povo de Deus. Então uma característica dos últimos dias, é fazer milagres e sinais, imitando os sinais de Deus. Porque essa será a característica também do anticristo. Nós lemos lá eu acho que é 2 Tessalonicenses, se não me engano. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, uma pessoa hoje que é aficionada por sinais, por milagres, e corre de uma igreja para outra procurando qual que tem mais sinais, ela nada mais é do que uma pessoa que já está sendo arrebanhada pela mentira, para receber depois o anticristo. Que serão os incrédulos, né, que irão receber o anticristo, porque eles vão querer sinais, eles vão querer milagres. E lá em Apocalipse, eu acho que é Apocalipse que fala, o anticristo fará descer fogo do céu. Vai espantar todo mundo, vai maravilhar todo mundo. Então essas características são importantes nós entendermos para vermos quem seriam esses homens que se infiltrariam no cristianismo, ou na cristandade, melhor dizendo, deixando de pregar o evangelho da graça de Deus, pregando o evangelho de obras, que tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que dar o dízimo, e também fazendo sinais para atrair pessoas, para se tornarem essas pessoas discípulos desses homens. Essa palavra que resgatou, no versículo 28, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, em Atos 20, 28, ou resgatou com o sangue que lhe é próprio, o sangue que é de sua propriedade. É interessante que tem a obra de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, ele teve um duplo aspecto. Ele realmente resgatou esse rebanho, que são os verdadeiros salvos. Todos aqueles que creem em Jesus como Salvador foram selados pelo Espírito Santo da promessa, independente de onde estejam reunidos, são salvos. Tiveram o perdão dos seus pecados, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estão salvos, foram resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Porém, quando nós vamos lá acho que é 2 Pedro, e esse é um ponto importante de entender, ele vai falar justamente desses que se introduziriam no meio dos cristãos, mas ou com a intenção de destruir o rebanho, ou com a intenção de buscarem discípulos ou seguidores. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Ele está falando do Antigo Testamento. Quando nós lemos falsos profetas, geralmente se refere aos do Antigo Testamento. Como entre vós haverá também falsos doutores ou falsos mestres. Agora sim, falando do Novo Testamento ou da igreja, porque na igreja que existem os dons, e desses dons é o dom de doutor ou mestre, que introduzirão encobertamente, ou seja, não vai ser uma coisa assim aberta, escancarada, mas encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E aqui é importante entender que tem um erro de tradução nesse versículo, porque a palavra aqui, resgatou, no original não é a mesma usada lá em Atos 20. Aqui tem outro sentido, essa palavra. Ela é no sentido de comprou. Então, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor
que os comprou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Mas espera aí, o Senhor comprou esses falsos mestres? Esses que iriam tentar destruir o rebanho, iriam tentar buscar discípulos para atrair discípulos? Sim, o Senhor comprou. O Senhor comprou tudo. O Senhor é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, veio tirar o pecado do mundo. Então a obra dele ela é ampla o suficiente para ele ter morrido por todos. O versículo fala: Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Mas outro versículo fala que ele levou sobre si os pecados de muitos. De muitos, não de todos, de muitos. Então ele pagou o preço que dava sim para comprar todos, que é o que fala aqui em 2 Pedro. Negarão o Senhor que os comprou. Pagou o preço, dava para comprar todos. Mas ele apenas resgatou aqueles que creem nele. Eu sempre uso aquele exemplo dos terroristas, né, dos guerrilheiros que sequestram lá 10 pessoas, aí o governo paga o que eles pediram para soltar, para resgatar as 10 pessoas, e no dia que vão buscar lá com o helicóptero na selva, os prisioneiros, vêm 9 só. Ué, mas cadê o 10º? Ah, se apaixonou por uma terrorista ou quis ficar aderiu ao movimento e ficou lá. Não vão devolver o dinheiro, porque o dinheiro foi pago para resgatar todos, para comprar todos, melhor dizendo. Mas o helicóptero vai resgatar só alguns, que foram os que realmente foram soltos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.